Olá, em 2018 a TV Câmara comemora 20 anos. Nesse período, ela e outros canais como a TV Senado foram responsáveis por diversas mudanças na cobertura do Poder Legislativo, que passou a incluir pontos que ninguém antes cobria. Além disso, os novos canais também provocaram uma mudança na postura dos próprios parlamentares, que passaram a levar em conta o alcance desses veículos na comunicação com os eleitores. Como parte das comemorações, nós temos esta série do Ponto de Vista sobre TV pública, que se inicia com a participação da jornalista Helena Chagas, que foi articulista de diversos jornais, além de secretária de Comunicação Social da Presidência da República. Atualmente, Helena Chagas é colunista do site Os Divergentes. Olá, Helena, tudo bem? Oi, Sandra. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, prazer é nosso. Helena, a gente está completando 20 anos da TV Câmara e, assim como outros veículos legislativos como a TV Senado, esse veículo mudou bastante a cobertura política. Você pode falar um pouco de como é que ficou a cobertura? Você que também cobriu o Congresso Nacional, cobre até hoje, né, o Congresso Nacional há muito tempo. E você pode dizer para nós como é que foi essa mudança? Olha, mudou bastante, Sandra, porque eu me lembro que quando eu comecei a cobrir congresso aqui, não existia TV Câmara. Existia um serviço de comunicação, mas que não alcançava todas as atividades. E todos nós, dos veículos, nós tínhamos que ter um setorista de plenário, um setorista de comissões, para todas as atividades daqui. E a gente não tinha transmissões ao vivo das sessões. Então, mudou muito no sentido de que facilitou muito a vida da imprensa e do próprio cidadão para ter acesso às atividades, né, da Câmara, e isso hoje nos legislativos estaduais e no Senado Federal também. Então, no sentido da transparência, foi muito importante. Muito importante você ter a possibilidade de, em casa, o cidadão ou o próprio jornalista, que vai ficar lá na redação, ligar a TV e ter acesso ao que está se passando na sessão da Câmara. Eu acho que quanto mais transmissões ao vivo você tiver, melhor. Eu discordo daqueles que acham que, desde que começou a transmitir as sessões ao vivo, tanto na Câmara, como no Senado, como no Supremo, os deputados, os protagonistas, digamos, os ministros, eles começam a falar demais. É verdade, eles falam demais, mas é importantíssimo que eles estejam ali sob os olhos da nação, das pessoas, ali, tá? Que o eleitor possa ligar a TV e ver a cara ali do sujeito em quem ele votou e se ele está defendendo alguma coisa diferente do que ele falou para ele na campanha. Você meio que retira um pouco o intermediário nessa questão da informação. O cidadão em casa, ele está vendo diretamente o que o deputado está fazendo, como ele está votando. Então, assim, no caso da cobertura política, isso também influenciou um pouco, modificou um pouco o modo de cobrir, a forma de cobrir política no Congresso Nacional? Eu acho que muda um pouco, porque nós, jornalistas, nós somos os mediadores. A imprensa é a mediadora, né? Era muito mais nessa relação a partir do momento em que o meu leitor, o meu telespectador, ele só terá acesso aos fatos que se passaram aqui dentro da Câmara dos Deputados pela minha palavra, pelo meu olhar, né? Isso é uma coisa. Na hora que você transmite ao vivo, você tem o fato incontestável ali na cara de todo mundo. Então, não dá para você disfarçar, maquiar, escamotear o que aconteceu. Então, eu acho isso muito importante. Agora, por outro lado, eu acho que não o fato de haver TV Câmara, TVs públicas transmitindo os eventos, né, TVs estatais, não quer dizer que o público prescinda da mediação. Eu acho que a mediação da imprensa continua igualmente importante, talvez menos no aspecto factual de você mostrar foi votado o projeto tal por 352 votos, e muito mais pelo lado analítico e interpretativo. Isso aí, essa função continua sendo da imprensa, ainda que a própria TV Câmara também possa e deva fazer isso para esclarecer o cidadão. Essa é uma das funções da TV pública, né?
Agora, assim, as TVs públicas legislativas, elas trouxeram também um outro aspecto que talvez a imprensa, ela, enfim, ela não traz, que é cobrir questões que não estão apenas no plenário, mas cobrir mais comissões, enfim, trazer um outro lado do Congresso Nacional que as pessoas não viam, né? Isso também é positivo. Positivo, e isso também a própria TV pública fora dos legislativos também tem essa missão. Porque o que diferencia a TV pública da TV privada? O foco da TV privada, até para que ela possa sobreviver, é o anunciante, é comercial, e, enfim, a TV privada ela é feita para um consumidor. A TV pública ela é feita para um cidadão, ou ao menos deveria ser, ou tem que ser feita com foco na cidadania. No momento em que você passa esse foco do comercial, que é inevitável na TV privada, não estou aqui dizendo que não deve ser, eu estou reconhecendo uma situação, e passa esse foco para o interesse da cidadania, você tem um tipo de cobertura diferente. Você tem que ter uma cobertura não apenas aquela que dá Ibope. Você não tem que focar apenas nos assuntos que atraiam a atenção. Você tem que focar nos assuntos que são importantes para o dia a dia das pessoas. Você tem que ser mais didático. Eu tive uma experiência na TV Brasil, logo no início, quando foi criado, e nós tentamos um pouco fazer um telejornal que era assim, olha, o PIB cresceu X. Mas será que as pessoas sabem o que é PIB? Será que para a maioria dos brasileiros, essas 3 letrinhas PIB não é uma abstração quando ela é falada aqui no plenário da Câmara ou em outros lugares? Será que não é preciso você ter no seu noticiário um quadrinho dizendo assim, o que é PIB? PIB é o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas num determinado período. Enfim, eu acho que há uma função muito importante do jornalismo público, que é essa, que é gastar o tempo do noticiário da TV pública em explicações que na TV comercial não caberiam, que não teriam espaço. Agora, sim, essa cobertura da TV comercial que traz, ela não tem espaço, não tem o tempo que a TV pública tem. Então, ela cobre, de certa forma, ela traz inclusive uma historinha, né? Simplifica as coisas para que ela tenha mais espaço e mais tempo para outras coisas também. E a TV pública, né, ela tem mais espaço e ela pode explicar melhor como é que funciona. Então, esse acesso, essa transparência, esse maior espaço, ele dá ao cidadão também uma possibilidade de entender melhor a política. Eu acho que com certeza. Eu acho que no momento em que a TV pública realizar essa sua missão em plenitude, para isso ela precisa de ter várias condições para isso, uma delas é ter uma blindagem contra interferências políticas circunstanciais para poder fazer esse trabalho. No momento em que esse trabalho puder ser feito, eu acho que vai ser muito importante, porque a TV pública ela não depende do anunciante para sobreviver financeiramente. Ela tem que ser sustentada com o orçamento da Câmara dos Deputados. O poder público tem que investir nisso. E a gente tem que convencer as autoridades ou até as próprias pessoas que cobram o bom uso dos recursos públicos de que é importante você investir numa comunicação pública. Que não todo órgão deve ter uma TV, uma divulgação estatal, né? É o que a gente chama vulgarmente de chapa branca, TV chapa branca. Tem que ser divulgado sim as atividades, mas você também, ao lado disso, você tem uma função que é maior, que vai além de divulgar as atividades de um determinado organismo ou instituição do Executivo, Legislativo ou Judiciário. É a atividade de educação, de formação de cidadania que cabe a uma TV pública. A TV pública, ela não tem que ficar preocupada em audiência. É claro que ela tem que ter uma boa qualidade e tem que buscar audiência. A função de uma TV é ser assistida, evidentemente. Mas a missão principal dela é mostrar ao cidadão
o significado das coisas, mostrar políticas públicas que são importantes para a vida dele e, sobretudo, mostrar ao cidadão que ele pode influenciar na política. E essa questão de as TVs digitais podem ajudar nisso aí, com relação à interação, que a gente ainda não tem essa interação, né? Mas foi previsto lá no primeiro decreto da TV digital, e as TVs públicas, com essa TV digital, elas têm aí 4 canais que pode ter uma diversidade de informações, inclusive de levar ao cidadão essa questão de aprender mais sobre política, né? Hoje você já tem a tecnologia necessária, né, para permitir a interatividade do cidadão. Já foi feita até uma experiência, me parece que no Rio Grande do Norte, há um tempo atrás, um projetinho piloto. Isso é quando eu estava na SECOM e eu me lembro da EBC tratando desse assunto. Isso não evoluiu. Claro, o país está em crise financeira, econômica, enfim, você tem uma série de problemas, mas é um avanço, é uma marcha inexorável. Se não é hoje, por causa da circunstância que a gente está vivendo de aperto, pode ser amanhã, depois de amanhã. Eu acho que há uma tendência de que cada vez mais as pessoas, até porque elas também estão na internet, elas estão vendo vídeos no computador, no celular, elas estão se habituando, você está criando um cidadão, desde criança, habituado a dar mais a sua opinião, a perguntar mais, a cobrar mais do poder público. E isso aí tem que estar refletido também nas televisões, porque agora você tem tecnologia para isso. Então, eu acredito que daqui a algum tempo você terá esse sistema de interatividade, de participação do cidadão, né, nas atividades. No caso aqui da Câmara dos Deputados, você terá um sistema assim, você poderá aperfeiçoar a participação da cidadania e eu acho isso importantíssimo, isso é o futuro, né? Ok. Helena, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, você aí de casa espera, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta falando sobre TV pública, comunicação pública, TV Câmara com Helena Chagas. Até já! Olá, nós estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Esta edição é comemorativa dos 20 anos da TV Câmara e nós estamos falando sobre TV Câmara, TV Legislativa, sobre comunicação pública e cobertura política. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista Helena Chagas. Helena, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre comunicação pública, a importância da comunicação pública no país, no Brasil que começou com a comunicação privada, as TVs começaram privadas, os jornais privados, né? Enfim, rádio privada, como é que... Exato. No Brasil, ao contrário de outros países como a Inglaterra, por exemplo, onde tudo começou lá com a BBC, nós começamos com um sistema privado e não tem nada demais. Agora, a nossa Constituição de 88, ela prevê a complementaridade dos sistemas privado, estatal e público. A Constituição, inclusive, fez essa diferenciação entre o estatal e o público. Quer dizer, a TV estatal é a TV que divulga os governos, que deve existir, tem que existir com transparência, e a TV pública, que é um pouco... diferente disso, que é a TV voltada para o interesse do cidadão, que é a TV educativa, que é a TV que traz cultura, que é a TV que traz, sobretudo, esclarecimentos, não é, sobre políticas públicas, sobre saúde, sobre educação, enfim, sobre todos os assuntos de interesse da cidadania e que não tem compromisso comercial, como a gente já falou aqui. Por isso mesmo, por não estar tão preocupada com 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, TV traço, né, no Ibope, ela pode se dar o luxo de oferecer mais tempo a esses temas, né, que não são de entretenimento, que não são novela, que não são, mesmo na cobertura jornalística, a gente estava até conversando sobre isso, você vê que a cobertura da TV Câmara sobre a Câmara é bastante diferente da cobertura das outras televisões, que as outras não têm tempo para dar
o que cada comissão fez para discutir, debater cada projeto aprovado ou mesmo discutido no plenário, nas comissões, em toda a sua extensão, ouvindo todos os lados envolvidos na questão, né, na sociedade. Agora, por exemplo, estão votando um pacote sobre a área de segurança, né? Nos últimos meses, o parlamento tem se empenhado muito em tratar de medidas sobre esse assunto. Eu indago, o cidadão que não lê, que lê o jornal diariamente, mas assim, ninguém tem tempo de ficar lendo 4 jornais, lê um jornal ou assiste os noticiários da TV, será que ele está bem informado sobre o que o parlamento aprovou nos últimos tempos sobre políticas de segurança, que é um assunto tão importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo mundo que mora nas grandes cidades e até no interior do Brasil? Não sabemos, né? Então, eu acho que o papel da TV pública é entrar ali aonde a TV comercial não entra. E não vai aqui nenhuma crítica, não estou batendo em ninguém. Só acho que cada uma tem a sua vocação. E acho que a gente tem que fazer um esforço para esclarecer a sociedade, as pessoas, de que é importante você investir em TV pública, em comunicação pública. Às vezes tem até uma campanha contrária, dizendo, mas é dinheiro público para essa TV, para quê? Mas essa TV não tem a audiência que a outra tem, para quê? Mas é um serviço público, assim como outro serviço público, como saúde, educação, onde você vai estar atendendo pessoas que precisam daquele serviço. A comunicação pública, ela também pode atender pessoas que precisam, que querem aprender mais e ter mais acesso à política. Exatamente. Eu acho até que você pode tentar discutir nesses tempos de crise financeira do Estado, do governo, você pode discutir modelos de financiamento, fundos, enfim, eu tenho, não sei como, não é? Qual o melhor modelo de financiamento, mas tem que haver financiamento para a comunicação pública, porque ela é importante. E a gente tem que mostrar isso para a maioria das pessoas, né? E na medida em que a gente for investindo nisso, investindo também na interatividade que uma TV pública, como a TV Câmara, poderá permitir, né, no futuro, você como eleitor, você poder acompanhar, hoje você já pode acompanhar boa parte do que está se passando, mas você poder acompanhar opinando de uma maneira mais presente ainda do que você já opina, a gente tem que convencer as pessoas de que isso é muito importante, isso é formação da cidadania. E só o cidadão bem informado e com acesso às atividades do Congresso, às atividades do Executivo, ao que o deputado no qual ele votou está fazendo, só esse cidadão poderá ser um eleitor consciente. Na hora de votar, é muito importante essa ferramenta. Agora, é importante também que esses veículos de comunicação públicos, né, eles têm uma gestão, uma gestão transparente também, uma gestão que dê essa possibilidade de se exercer a comunicação pública. Sim, eu acho isso fundamental, tanto no Executivo quanto nos legislativos, assembleias. O ideal é que a comunicação pública, as TVs públicas, elas tenham uma gestão profissionalizada, né? Que ela não sofra mudanças radicais por conta de circunstâncias políticas. A cada vez que você muda a mesa da Câmara, cada vez que você muda um ministro tal no Executivo, cada vez que você muda a presença do Supremo, você dá um cavalo de pau numa programação da TV, você muda a cobertura. Isso não, eu acho que se você tiver uma gestão profissionalizada e blindada contra influências políticas, é importante em nome da própria cidadania. Isso é fundamental, regulamentar então essa parte, né? Deveria, enfim, ter uma regulamentação mais clara sobre a comunicação pública no Brasil. Eu acho que sim, quer dizer, você já tem o principal, que é a Constituição, né? Que ela já assegura, você tem que assegurar que isso não seja mexido, né? Assegurar a sobrevivência. E cada instituição, ela deve ter regras próprias
regulamentadas para blindar, né, os seus serviços de comunicação desse tipo de influência. Porque, veja bem, a TV Câmara, quem é o patrão da TV Câmara? São 500 e tantos deputados, em tese. Não é? Ou o cidadão brasileiro, né? Exatamente. E que representam milhões de pessoas, de eleitores que votaram neles. Então, a TV Câmara, ela tem que representar a diversidade do Brasil. Ela tem que ser uma TV nacional no sentido de representar todo mundo que votou, né? Todo mundo que mandou um representante para cá. Representar, eu digo assim, tratar de assuntos que interessam essas pessoas, sem discriminação pessoal, partidária, regional, né? Porque muitas vezes você tem um foco ali numa região e esquece as outras. O Brasil é um país extremamente complexo, né? Enorme, com uma diversidade imensa. E é uma responsabilidade muito grande numa TV pública você refletir sobre tudo isso, você mostrar todos os problemas. É um grande desafio, mas eu acho que tem que ser feito, tem que ser encarado. E apesar de o Brasil ter começado com TVs privadas, as TVs, né, legislativa, enfim, tanto TV Senado como TV Justiça, TV Câmara, são TVs que são, inclusive, modelos para alguns países, né? Estão aí fazendo esse trabalho. Como é que você vê essa perspectiva tanto dessas televisões legislativas como da TV pública no Brasil? Como é que você encara os próximos anos? Aí, você acha que há um caminho a se trilhar? Esse caminho vai ser um caminho de rosas? Vai ser um caminho mais difícil? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que a TV pública, ela é um instrumento, como muitos outros são, da democracia representativa. Então, ela caminha junto com a democracia, ela caminha com o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Nós temos no Brasil hoje uma situação de crise, enfim, temos crises políticas, temos solavancos aí, nós temos uma crise econômica, financeira brutal, pesadíssima. Então, você não podia esperar que, enquanto tudo vai mal, a TV pública fosse bem, entendeu? Não é, ela está inserida num contexto do que nós estamos vivendo, como, né, que a cidadania brasileira está vivendo, nós profissionais e do jornalismo inclusive. Então, ela ainda tem muito a avançar. Ela tem muito a avançar, tanto no sentido de investimento para aperfeiçoar a maneira como ela chega no cidadão. Ela precisa ser maior, ela precisa ser melhor, ela precisa ser mais qualificada, ela tem que ter recursos de interatividade que permitam uma participação cada vez maior das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu olhando para trás e comecei a trabalhar num tempo em que não existia TV pública, eu vejo que se avançou muito, né? Eu vejo que nós estamos aqui, nós duas, conversando sobre isso, na TV Câmara, é um grande avanço. Né? Então, não é nem de rosas, nem de espinhos só. Né? É dentro do nosso tempo. Né? Dentro do contexto, né? Dentro do contexto de dificuldades que nós vivemos. E como é que... Então, assim, a gente pensando numa TV, né, pública, seja TV legislativa, seja uma TV pública como a TV Brasil, enfim. Pensando num contexto desse, como é que poderia ser uma TV, né, no futuro, né, na sua opinião? Eu acho que é uma TV mais participativa, né? Tanto na TV privada como na TV pública, cada uma com a sua vocação, cada uma com o seu enfoque. Eu vejo cada vez mais a TV tendo a participação do cidadão, no caso da TV pública principalmente. Você, aos poucos, você não tem mais aquela questão de grade, horário, você ter TV em streaming, você ter acesso à programação na hora em que o cidadão quiser, você ter uma diversidade maior, com a possibilidade da TV digital, você desdobrar os canais digitais. Eu vejo a possibilidade de você ter uma TV mais rica
mais rica no sentido cultural, mais rica no sentido de informação, mais rica no sentido de educação. Não quero dizer assim no sentido de recursos, né, apenas. Mas eu acho que no caso da TV pública tem uma importante missão aí, que é a reforma do sistema público, do sistema político e das instituições. A reforma uma reforma que você resgate um pouco essa relação representante-representado, né? A pessoa que vota no presidente acha que resolveu todos os problemas. Não resolveu. Ela tem que votar no Congresso. Ela tem que saber que o Congresso, se não for bem escolhido, ele pode inviabilizar o governo do presidente no qual ela votou. O Congresso, a Câmara aprova impeachment. Então, se o cidadão não tiver consciente da importância do voto dele no legislativo, eu acho que a nossa democracia vai ficar capenga, como está, aliás, né? É uma palavra meio chula, mas eu acho que a democracia representativa, ela precisa resgatar essa relação entre o eleito e o eleitor. O eleito tem que saber que ele tem que prestar conta para o seu eleitor, o eleito no legislativo. E eu acho que a TV Câmara, a TV pública, ela tem um papel fundamental nisso tudo. Perfeito. Helena, a gente infelizmente não tem mais tempo. Nós conversamos aqui com a jornalista Helena Chagas, ela que é colunista do site Os Divergentes. Conversamos sobre TV Câmara, comunicação pública, e eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, dou parabéns para você e para toda a TV Câmara, para todos vocês. Obrigada. E o Ponto de Vista termina aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.